Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Esse vídeo hoje vai ser um pouco diferente, né? Como vocês viram aí no título. Eu vou contar um pouco aí sobre a minha história na confeitaria, né? Como começou, até hoje eu acho que eu não contei essa história aqui, mas como tudo começou, o que tem acontecido, né? Durante esses anos aí que eu estou na confeitaria. Então eu quero contar um pouco disso para vocês, tá? Dessa minha história aí. Eu espero que vocês gostem de ouvir. Peguem como inspiração também, como exemplo, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que quem não for inscrito, que já se inscreva aqui no nosso canal, para poder estar recebendo, né, vídeos novos assim que eu postar. Ative o sininho, pessoal, porque nem sempre o YouTube vai mandar para vocês, tá? Então, ativando o sininho, vai chegar a notificação. Já deixem o like para o YouTube entender também que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá certo? Deixem nos comentários quais tipos de vídeo que vocês gostariam de ver aqui. E esse vídeo aí, pessoal, esse bolinho que eu tô fazendo é um bolo de 20 centímetros e ele tem mais ou menos 12 de altura, tá? Os recheios eu não me recordo, mas se eu não me engano foi brigadeiro tradicional preto com coco, tá? O nosso beijinho. O meu chantilly, que é o chantininho, já está hidratado, então eu já comecei a passar no bolo, tá bom? Por isso que eu já comecei aí. Acelerei um pouco o vídeo para não ficar tão comprido, tá bom? Aí, ao decorrer do vídeo, eu vou falando um pouco da história, da minha história e falando um pouco aí sobre a decoração desse bolinho, tá bom? Então, vem acompanhando comigo que esse bolo ficou lindo demais. Então, gente, no ano de 2018, né, que foi quando eu comecei na parte dos bolos na confeitaria, a gente aqui em casa estava passando uma situação difícil, porque meu esposo ele é concursado, para quem não sabe, porém a gente viajou para ir embora para Brasília, acabamos retornando porque não deu muito certo, foi muito rápida a viagem, foi menos de 2 meses que durou. E voltando para cá, a função que ele tinha, ele acabou perdendo, mesmo sendo concursado, ele voltou só para a parte normal, né, das tarefas dele. Então, o que ele ganhava de gratificação acabou perdendo. Então, ficou um salário bem seco assim. Então, foi uma situação bem difícil que a gente pegou, que a gente enfrentou, né, quando a gente retornou dessa viagem que não deu certo. E eu tenho agora 2 filhos, mas antes eu só tinha o meu filho, que na época estava completando 2 aninhos. E o meu sonho era poder ajudar em casa, né? E cuidar do meu filho. Ter um trabalho que eu pudesse cuidar do meu filho e ajudar em casa para auxiliar meu esposo, porque eu via a dificuldade dele, então eu queria muito poder ajudar e ter as coisas para o meu filho também. Eu creio que muitos vão se identificar, muitas, né? Vão se identificar aqui com essa história. Que eu sei que tem muita gente aí querendo trabalhar em casa, muitas mamães, para poder ter tempo para os seus filhinhos, né? Poder estar perto deles ao menos e ter uma renda para dentro de casa. Algumas têm esposo, outros não. Então começou assim, eu orei a Deus, né? E pedi ao Senhor para que Ele me desse algo que eu pudesse trabalhar em casa e cuidar do meu filho. E eu não fazia esses bolos decorados, tá? Não fazia mesmo. Inclusive, acho que tem aqui um vídeo, um shortzinho, eu mostrando os meus bolos do início. Então, se vocês quiserem ver, corre aqui no meu canal, que tem um vídeo do short, já um pouco mais antigo, mas tem que eu coloquei os bolos que eu iniciei e a evolução do meu trabalho. Aí, voltando aqui, eu comecei de repente a fazer bolos, porque eu batia um bolo ou outro, mas era bolo de massinha pronta, às vezes fazia diferente, trigo não dava certo, às vezes dava, às vezes não. Mas de repente eu comecei a testar massas. Comprava farinha de trigo, comecei a comprar sem fermento, porque eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube e vi que sem fermento era melhor. E fui testando uma massa, fui testando outra massa, tentava fazer receita das pessoas aqui, mas não dava certo. Então eu pegava uma receita de um com a receita de outro, ia adaptando nas minhas quantidades, né? E aí eu lembro que na época, gente, eu não tinha nem saco, nem um saquinho desse plástico para confeitar, eu não tinha. Então eu comecei confeitando com sacola. Fiz primeiro um bolo pro meu filho, porque eu comecei o bolo por pasta americana, não foi nem por chantininho. Eu comecei pelo bolo mais difícil, né, de pasta americana. E desse bolo que eu fiz de 2 anos pro meu filho, quando eu retornei, né, minha cunhada foi quem doou os materiais e eu fiz. Então daí já começou a surgir esse meu interesse, porque eu já gostava dessa parte. Eu já fazia docinhos, mas não era aquele profissional, era só para alguém conhecido, em casa mesmo eu fazia uns docinhos e já gostava de fazer gourmet, né? E aí nisso eu fiz o bolo pro meu filho, aí eu gostei, fiz um bolo para uma amiga no mesmo dia, também ficou muito legal, eu vi que eu levava jeito, todo mundo também elogiou.
e isso já me incentivou mais, né? Aí no bolo eu já alisei, já espatulei, usei o pincel, tá? Pra fazer essa marcação que eu acho show de bola, eu acho lindo mesmo, eu gosto demais. E tá ficando lindo o bolo, né, pessoal? Aí voltando, eu comecei a fazer bolos de pasta e não eram tão perfeitos porque também eu não fazia blindagem nem nada. Hoje eu já faço blindagem com ganache, eu fazia ganache de água, agora eu faço ganache com creme de leite mesmo. Mas na época eu não fazia chantilly, eu achava super difícil, eu achava que eu nunca ia conseguir, na verdade, né? Mas aí chegou uma época que as pessoas pedindo, eu resolvi treinar e fui pesquisar e comecei a achar o chantininho power, né? Eu já tenho receita aqui no canal também de chantininho power, caso vocês queiram conhecer meu chantininho power. Fui pesquisando, fui colocando e fui vendo que foi dando certo. E aí comecei as decorações no bolo de chantininho. E aí no início não foi decorações tão bonitas, mas já fui né, adaptando, o Senhor foi tomando caminho, abrindo minha mente. Rapidamente, no mesmo ano, eu já estava fazendo uns bolos bem bacana. As massas eu já tinha elaborado minhas próprias massas, criado minhas próprias massas, né? Nesse mesmo ano. E aí no ano seguinte, que foi 2019, minhas vendas começaram a deslanchar. E aí mais pessoas foram conhecendo o meu trabalho, né? Um ia indicando para o outro e aí simplesmente foi ficando tudo muito bom de verdade, porque quando é Deus que nos dá, o Senhor nos dá coisa boa e foi isso que aconteceu comigo, tá? Então rapidamente o Senhor abriu minha mente, foi criando também os clientes, foi vindo clientes de fora. Eu que não tinha uma bailarina, inclusive essa bailarina é a minha primeira bailarina, eu continuo com ela até hoje, é a minha primeira e única. Pretendo comprar outra, mas por enquanto só tenho essa. A batedeira que eu já tive duas, né? Inclusive uma deu defeito agora, a primeira não teve solução, aí eu só tô com uma. Mas a bailarina ainda é a mesma, né? Meu sonho é comprar uma que eu já vi de alumínio fundido, né? E eu vou comprar em nome do Senhor Jesus, da Confeite. Mas é isso. Aí tô aí já decorando meu bolinho, fiz essa parte marronzinha. Tive um trabalhozinho aí nesse bolo, vocês vão ver para poder limpar esse rodapé. Trabalhoso demais. Aí voltando aqui, eu sempre fui muito curiosa, eu continuava pesquisando pelo YouTube, pesquisava uma coisa, pesquisava outra. Daqui a pouco eu comecei a entrar nos salgados também. Minha mãe já é salgadeira e cozinheira. Só que eu queria elaborar salgados do meu jeito, né? Com o meu toque, com o meu sabor. Então eu peguei o pouco conhecimento que eu tinha, do que eu via minha mãe fazer assim. Pesquisei mais um pouquinho, fui adaptando do meu jeito para poder ter os salgados no meu sabor, né? Da minha forma, eu queria dar meu toque. Coisa de confeiteiro, é isso. E aí eu fui vendendo também os salgados, comecei a criar kits, e aí foi começando a dar certo, e a cada dia mais foi dando certo. Aí veio a pandemia. Na pandemia eu fiquei um mês parada porque eu paralisei com a pandemia. Foi um mês assim que eu fiquei, não é porque eu não tinha cliente, é porque realmente eu paralisei. Mas aí depois eu voltei com tudo, trabalhando, e foram os meses que eu mais vendi, assim, porque o pessoal tava com auxílio e tudo, e foi aquele boom, assim, ao invés de parar, aumentou. Mas aí, infelizmente, em 2022, eu comecei a ter alguns problemas de saúde, porque a gente passa muitas horas em pé, é um trabalho muito puxado, e eu comecei a ter sérios problemas na coluna, né? Que eu já tô tendo hoje novamente, depois eu vou explicar um pouco para vocês. E eu tive uma segunda filha, né, que é a minha filha. Eu tive uma perda do bebê no início dos meus serviços e tinha um desejo de ter um segundo filho e veio a minha filha, que tem agora 2 aninhos. Então eu resolvi parar para cuidar melhor deles e cuidar da saúde. Retornei agora esse ano, fiquei um ano parada, vim retornar agora esse ano novamente, né? Então só fazia assim para a família mesmo. Graças a Deus o Senhor foi tomando o caminho de novo, os clientes e voltando, novos clientes aparecendo. E estou eu aqui, né, trabalhando novamente na confeitaria, mas o meu maior sonho é repartir com todos, com o máximo de pessoas que eu conheço, o meu conhecimento, o conhecimento que o Senhor me deu, tanto na parte dos bolos, né, quanto na parte dos salgados. Eu ainda tenho muito para aprender, eu ainda tenho muito para pesquisar, para poder estar passando aqui no YouTube, e também com cursos que eu creio que o Senhor tomará caminho. Breve teremos cursos aí acessíveis, tá? Mais explicadinhos, mais detalhado, bem de perto. Eu quero fazer algo bem legal, então eu espero que breve a gente já tenha aí essa surpresa. Se vocês já têm esse desejo de aprender comigo, pessoal,
em um curso assim mais elaborado, tudo mais de perto, de uma forma acessível, deixa nos comentários, tá? Para mim saber que vocês têm interesse nesse projeto aí que tá vindo aí, tá chegando. Aí, como eu disse, eu tive um pouco de trabalho para limpar o bolinho. Porque confeitaria é assim, né, gente? Tem horas que dá certo, é tudo muito rápido, tem horas que demora um pouco mais, e no meu caso esse bolo demorou um pouco mais, mas tá saindo. Aí, como sempre, eu amo colocar pérola, seja dourada ou seja cor de pérola mesmo nos meus bolos. Eu sempre gosto de colocar e resolvi colocar para dar aquele mimozinho. Não tinha na imagem que a cliente me mandou, mas eu coloquei por conta própria, tanto aí quanto em cima, daqui a pouco eu vou estar colocando, tá? E o bolo já tá ganhando forma, já tá ficando lindo. Não foi da noite pro dia, tá? Que eu aprendi a espatular mesmo o bolo. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu fui assistindo um vídeo aqui, um vídeo ali, tentando entender, botando em prática. Depois eu descobri algumas coisas sozinha, alguns métodos mesmo sozinha, tá? E aí fui colocando em prática e foi dando certo pra mim. Porque é isso que é interessante. A gente às vezes vê muita coisa aqui na internet, mas tem horas que nós mesmos temos que desenvolver, né? Quebrar bastante a cabeça para desenvolver. Se tem alguém que já tem métodos bons para passar e a gente tem condição de aprender com aquela pessoa, é interessante porque a gente deixa de errar muitas vezes, ganha mais tempo, né? Porque a gente aprende mais rápido, consegue pôr em prática mais rápido com alguém pegando em nossa mão, não é verdade? E tudo isso, pessoal, eu dou glória a Deus por todo esse processo. Não foi fácil, não tem sido fácil, é de altos e baixos. Quem pensa que confeitaria é algo fácil, não é. Mas, principalmente para as mamães aí que têm filhos pequenos, que querem trabalhar em casa, eu super apoio, super indico, tá? Porque dá dinheiro sim, você só tem que ter o controle, né? Como todo negócio, você tem que ter o controle, tem que ter determinação, perseverança, porque não é fácil. No início não é fácil e depois não continua sendo fácil, porque eu tenho aí 5 anos, né? 2018 para 2023, tem 5 anos só nessa parte de bolos e salgados, fora doces que eu já fazia antes. E mesmo assim a gente vem encontrando dificuldades, todos os perrengues assim da vida, né? Não são os mesmos de antes, porque os mesmos antes era saber fazer. Hoje a gente sabe fazer, pega vários desafios para fazer. Porém, é os desafios da vida mesmo, ter que lidar com o cliente, ter que lidar com as contas, né, da empresa, ter que calcular, anotar, comprar, produzir. No meu caso mesmo que eu faço tudo, é eu que compro, é eu que produzo, é eu que entrego, é eu que falo com o cliente no WhatsApp. Então eu sei que para muitas também vai ser assim, eu não vou dizer que é algo fácil. Ainda tenho um trabalho aqui no YouTube, tenho um trabalho na minha casa, eu tenho 2 filhinhos, um de 7 e uma de 2. Então, tudo isso eu tenho que dar conta e sei que é a realidade de muitas mamães aí. Mas com Deus na frente, a gente vence, a gente consegue, tá? Esse foi o meu pequeno relato. Lógico que tem muita história para me contar, pessoal, muita mesmo. Se fosse contar aqui, não caberia, de perrengues que eu passei, choros, lágrimas, bolos que desabou. É muita coisa, eu vou deixar para contar em outro vídeo, tá? Um vídeo somente falando assim, cara a cara mesmo, explicando alguns perrengues que eu passei. Eu vou gravar para falar com vocês como foi, algumas situações, vou mostrar fotos. E aí é isso, pessoal. Olha só o resultado desse bolinho, gente. Olha como ficou lindo, ficou uma graça, ficou mimoso. Eu amei demais, tá? Aí em cima, como eu disse, não tinha também essa parte. Eu que dei meu toque aí no bolo, né? E simplesmente eu amei, tá? Eu vou mostrar de perto para vocês agora o bolo. Assim que eu finalizar, eu já mostro de pertinho para vocês verem o acabamento mesmo, final. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se até agora não deixaram o like, já aproveita, deixa o like. Me acompanhem lá no meu Instagram também, pessoal, tá? Porque lá eu tenho postado muitas coisas do meu trabalho, bastante coisa mesmo. Eu não sou muito de fazer tantos stories, tá? Mas postagem do meu trabalho tem bastante coisa lá, bastante foto, bastante imagem para vocês estarem me acompanhando e vendo realmente o meu trabalho. Acre Doce Confeitaria 0204, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, a vida de vocês e que estejam lá de cada uma de vocês, tá? De cada um de cada uma. Um super beijo e tchau, e até o nosso próximo vídeo. Fiquem aí com a imagem desse bolo lindíssimo, maravilhoso que a cliente amou, tá? Beijos e tchau!